A crônica de hoje eu vou relatar uma época, a época que eu comecei a viver a minha infância, porque eu tive minha infância na cidade do Recife, no centro da cidade. Eu cheguei a morar pela primeira vez na minha vida na rua da Imperatriz 21, segundo andar. O Recife tinha as suas características, principalmente características de diversões. E a principal diversão do povo recifense, sem distinção de classe, de ricos, de pobres, de médios, que foi o advento do cinema. O cinema teve, na década de 40, 50, 60, seus dias notáveis na cidade do Recife. Os cinemas tinham seus amantes, as suas amantes. Os cinemas e os prédios eram queridos. Não só os cinemas que ficavam na área da cidade dita cosmopolita, no centro da cidade do Recife. O cinema também foi se expandindo pelos arrabaldes. Os cinemas eram queridos. Os cinemas eram habituados pelas pessoas. Tinham as pessoas amor por tais e tais cinemas. Eu não diria que eram as películas que passavam por ali, mas até o próprio prédio, o local, aqueles que frequentavam mais, tudo isso fazia parte do cinema. E o Recife teve essa época grandiosa no seu centro urbano e nos seus meandros suburbanos. Essa crônica de hoje é mais uma recordação do que mesmo uma crônica. Diria que é uma crônica porque é uma narração metodológica e literária, mas foi um hábito de se viver. Foi uma época, a chamada época do cinema. Os cinemas do centro da cidade, os cinemas dos subúrbios, os subúrbios mais dotados do que outros em número de cinemas, como a área de Casa Amarela, aqueles corredores da Avenida Caxangá e o celebérrimo bairro dos Afogados, em que chegamos a ter 4 cinemas num bairro só. Eu me recordo bem, o Cinema Eldorado, o Cinema Central, o Cinema Patê e o Cinema Coliseu. Tudo isso, a população da cidade, sem distinção de cidadania, sem distinção econômica, tinha seu povo para frequentá-los. Seus gostos também pela cinematografia, que nessa época dominava muito bem não só o Recife, Pernambuco, o Brasil, o mundo, que era a cinematografia americana. Era o tempo da Metro, era o tempo de Hollywood, os tempos dos grandes cinemas e das grandes películas e dos grandes artistas.
dessa arte lindíssima, tanto técnica como artística. O cinema, o americano, ele foi um dos pioneiros da cinematografia no mundo e depois teve grandes correligionários também de artistas, técnicos, enfim, tudo que chegasse a ser entendido, compreendido e progredido com o cinema. O cinema, no centro da cidade, nas célebres matinês, em que as crianças iam assistir às fitas de série, no Cinema Arte Palácio, no Trianon, no cinema moderno, no cinema que era teatro também, o cinema do Parque, e posteriormente o cinema Astor e River. Tudo isso foi a época do cinema, em que nas segundas-feiras, realmente nos trabalhos e nas escolas, os comentários eram enormes sobre tais e tais filmes e tais artistas, seus desempenhos e as belezas femininas que a tela revelava para a humanidade naquela época. Tudo isso era a cooperação, a colaboração do cinema. Não só o cinema americano, o cinema de Hollywood, que dominava o mundo naquela época, mas outras nações já estavam fabricando e artisticamente se apresentando grandes películas, grandes autores, grandes artistas e moças lindíssimas, que eram justamente o cartão de visita, muitas vezes, de um filme, era a beleza notória das nossas artistas. Né? Eram tantas que eu misturo elas quando começo a tentar fazer, elucubrando o meu raciocínio, tentar fazer uma espécie de cartões postais para serem apresentados. Era justamente as artistas de cinema americano, depois, posteriormente, os cinemas europeus, como o cinema francês, o cinema italiano, era uma Silvana Pampanini, uma Silvana Mangano no cinema italiano. Os cinemas mexicanos, em que era introduzida e bem desenvolvida a outra arte, que era a arte da composição musical e um estilo musical do México, eram os filmes mexicanos, onde se desenrolavam verdadeiras películas com mensagens descrevendo a natureza, o povo do México e principalmente a sua música, como o celebérrimo bolero, que foi muito dançado pelas juventudes da época da década de 40 e 50. Tudo isso é a cooperação do cinema. Depois também tinha o cinema americano, muitos especialistas em descrever e contar historicamente o desempenho, o desenrolar da Segunda Grande Guerra, aonde, embora ele puxando um pouco para a sua sardinha, mas não deixava de ser um monumento que procurava esclarecer os verdadeiros fatos que aconteceram na Europa e no Pacífico. A guerra entre a Alemanha e o mundo,
a guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Tudo isso bem desenvolvidos através dos nossos cinemas. Os cinemas que também tinham os seus adeptos, que eram mais apregoados aos arrabaldes em que moravam. O cinema Tupã em Casa Forte, não é certo? E outros mais. E nos bairros do Recife, o bairro da Boa Vista, que tinha o cinema do Parque, o cinema Politeama, que posteriormente foi até auditório da Rádio Tamandaré, quando ela inaugurou logo aqui no Recife. Tudo isso foi a cooperação do Recife. As famosas fitas de séries em que as crianças esperavam o desenrolar na outra semana. As fitas de série, os heróis, não só heróis policiais, heróis românticos, como também os heróis cowboys americanos, Tom Mix e outros mais. E tudo isso era o cinema bulindo com a nossa cultura. No trotuar do sábado, na Rua da Imperatriz, na Rua Nova, só se comentava eram os filmes, as mensagens. Filmes que chegavam a passar quase um mês no cinema, porque a população gostava dos enredos e da interpretação maravilhosa, magnífica, principalmente das artistas e dos artistas norte-americanos. E também as reportagens dos jornais que antecediam a filmagem da história do filme. Não era? E tudo isso faz lembrar uma grande época urbana do Recife. Quando deixava-se as sessões do cinema, às 9 horas mais ou menos, iria para o chamado Quem Me Quer, ali na borda do Capibaribe, de frente do Cinema São Luís. As mocinhas iam passear, os rapazes iam olhar a beleza feminina que possuía a cidade do Recife, com as suas invenções, com as suas importações de modas, de óculos, de tecidos, de vestuários, de calçados. Tudo isso o cinema teve a sua preocupação em manter e divulgar também as modas populares de vestuários, tanto masculinos como femininos, e outras modas. Os primeiros carros começaram a aparecer, muita marca, Studebaker, o Ford, o Chevrolet e tantos outros que foram se multiplicando depois com as fabricações dos carros europeus, como o Opel, o Adler. E tudo isso formava uma época e, ao mesmo tempo, uma paisagem urbana dentro da cidade do Recife. Os seus carros levando as famílias para os cinemas e o trajeto era sempre um comentário de um filme que já havia passado, filmes que fizeram época, como E o Vento Levou, como Santa, como tantos outros, não é? Que eu não vou citar nomes daqui, porque passaria o resto da noite citando nomes, porque ainda hoje o cinema ainda é uma grande diversão dos povos que vivem em centros urbanos mais adiantados.
E isso eu quero dizer e terminar a minha crônica, que foi um dos grandes legados que a cidade do Recife me deixou. Foi o cinema. O cinema e o trotuar das ruas principais, como a Rua Nova, a Rua da Imperatriz, a Rua da Aurora, a Rua do Hospício. Tudo isso faz lembrar uma época da cidade, que são nada mais, nada menos do que um papel carbono da cidade dos Doges, da Veneza, sendo que nós éramos apelidados de Veneza brasileira. E nós talvez não tivéssemos tanta semelhança com a cidade italiana de Veneza, porque Veneza foi construída sobre as lagunas do Adriático, e o Recife não. O Recife foi a própria natureza que deu esse aspecto fluvial, de cidade fluvial, com os dois rios Capibaribe e Bibiribe. Tudo isso foi o meu Recife. O Recife da década de 40, de 50, de 60. Tudo isso me traz grandes recordações. E como recordar é viver. Eu estou vivendo hoje uma época da minha vida e que para mim é inesquecível. Muito obrigado para os meus ouvintes.